Diabetes. Conhece alguém? Passa por isso? De acordo com o Ministério da Saúde, 16,8 milhões de adultos têm diabetes no Brasil. A doença provoca a morte de mais de 214 mil brasileiros ao ano. Para explicar como é que deve ser a alimentação do diabético, eu recebo o nutricionista aqui na nossa casa, esportivo, Felipe Fernandes Bernardo, o Bernardinho, que é mais fácil, né, Bernardinho? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Quando você fala de diabetes, eu vou ter que fazer essa pergunta do pré também, tá? Pré-diabético. Porque Isso. dá pra gente dar uma melhorada e não chegar a ser diabético, né? Exatamente. É uma boa, né? Exatamente. Depende do exame que você vai fazer, o de sangue, certo? Ele tem um limite até o 100. Ultrapassando esse limite, ele vai até mais ou menos próximo aos 125, seria considerado o pré-diabético. Até ali a gente consegue basicamente reverter na alimentação. Eu tô aí, viu? Você tá aí já? Eu tô entre os 100 e 100 e pouquinho, 100, Mas eu não tenho nenhum tipo de problema na família de diabetes, mas eu tô aí. Mas é bom ficar pegada. atento, né? Tá com o pezinho ali já. Tô com o Tá com o pezinho ali, pezinho. eu fico ali meio com medo, eu dou uma regulada na minha alimentação. O duro é o açúcar, né? O açúcar é O problema não é o açúcar, não é o dependência. excesso do açúcar, né? excesso O do excesso dele, né? Dependência do açúcar que é uma loucura. E qual o exame que a gente consegue ver? A glicose. A glicose. Glicose. Um exame mais básico, a gente consegue já perceber se tá elevando o grau de açúcar ali, entendeu? Chegando próximo de 140, 150, Ainda não. dependendo, já se há necessidade de medicamento. Mas não quer dizer que não seja reversível através da alimentação também. Legal isso, é né, Léo? importante. Muito legal mesmo. E a gente consegue sentir, por exemplo, no corpo, porque às vezes as pessoas falam um pouquinho da gordura mais abdominal, né? Exatamente. A questão da diabetes, o que assim, parte dela vem, na maioria dos casos, em relação à obesidade. Obesidade e sedentarismo. É elas que vão fazendo com que o açúcar do sangue comece a elevar. Controlando a alimentação, melhorando a prática de atividade física, a tendência é reduzir o grau de obesidade. Se reduz o grau de obesidade, a tendência é reduzir o nível de açúcar no sangue. Se a gente consegue reduzir esse nível de açúcar no sangue, a tendência é reverter o quadro da diabetes. E isso é muito importante. Eu lembro quando eu era jovenzinha, uma amiga minha descobriu que estava com diabetes. E eu lembro que a alimentação dela mudou tanto e mudou tão drasticamente, ainda mais quando a gente é jovem, que a gente gosta de comer biscoito, abusa, que você gosta. né? Você abusa mais, né? E parece que mudou tanto e tão rapidamente, ela foi ficando magrinha. Eu falava, gente, esse negócio de diabetes não deve ser bom, porque você fica tenso, São né? alguns dos sintomas, né? Você começa a perceber, você pode começar a desconfiar, começa a dar muita sede, às vezes a perda de peso, mesmo comendo uma grande quantidade de alimento. De alimento. Entendeu? Você começa a ligar o sinalzinho de alerta, alguma coisa está acontecendo. É a hora de fazer os exames e ver se não está subindo o nível de açúcar no sangue. Vendo os exames. Então faz de conta que a gente já viu já, não é o Certo. caso do Léo. Não. Vai tomar cuidado depois, ele vai dar essa dica pra gente O duro, também. que eu falo do exercício, eu sempre falo aqui, o duro é que é pra sempre, né? Não tem Se como ser fosse temporário, ali, né? a cada 8 horas, né? No mês. Não, é que é pra sempre, né? Tem que dói. fazer, tem que fazer. Aí a gente pensa em alimentação. Quando a gente fala, estou com diabetes, não posso comer nada. Pelo contrário. Deve comer, desde que seja controlado. O que podemos? É o que eu falo, no caso dele, né? Já ultrapassou o 100. Pode usar, eu demorei Já é o sinalzinho de alerta para começar a introdução dos alimentos integrais. Se você já se torna diabético, é quase que obrigatório. Por quê? Por causa da quantidade de fibra que eles têm. O diabético não pode elevar o nível de açúcar no sangue porque ele não tem insulina suficiente para fazer a captação da glicose no sangue. Quanto mais fibra, mais lenta é a digestão do açúcar. Então, Quanto mais sempre lenta entra na trocar. corrente sanguínea, menor é a quantidade de insulina que precisa ser liberada. Por isso, os integrais, porque eles são menos ricos em vontade fibra. de comer também, nesse caso. Trabalha com mais saciedade bacana. também. Legal. Então, se você já é diabético, você já troca. Sempre Exatamente. pro integral, sempre escolhe. Sempre que possível. Sempre que tiver a opção, os integrais. Não quer dizer que você não possa, eventualmente, consumir os brancos. Tá. Entendeu? Que não pode ser drástico de uma vez, mas a melhor opção sempre vai ser os integrais. O legal é que a gente tá falando de calorias aqui, né? Porque calorias Não. é açúcares, né? Isso é Exatamente, importante. exatamente. É controlar o índice glicêmico do paciente. Uma pergunta que eu recebo muito no consultório em relação às frutas. Todo Eu mundo fala, posso comer tem fruta? A açúcar. diabética não pode comer fruta porque tem açúcar. Realmente, ela tem. É a frutose, que é o açúcar dela. Certo? Mas você pode comer a fruta desde que ela seja combinada com uma fonte de fibra ou com uma fonte de gordura saudável. Por exemplo, pegar uma banana, você pica essa banana e um pouco de farelo de aveia. A fibra do farelo de aveia vai segurar a digestão da frutose, que é o açúcar da banana. Não tenho farelo de aveia, mas eu tenho uma castanha, tenho uma amêndoa, algum tipo de oleaginosa.
A gordura dessa oleaginosa também faz com que retarde a digestão do açúcar da fruta. Então você pode comer a fruta, desde que saiba combinar. Pode comer um iogurte, desde que saiba combinar com uma fonte de fibra ou uma fonte de gordura saudável também. E o mel? Ah, legal. O mel já é um pouco mais complicado, por causa dele entrar muito açúcar na corrente sanguínea. Mas, se for um caso de pré-treino, por exemplo, com o paciente, eu tenho um paciente diabético tipo 2, que eu consigo usar o mel com ele no pré-treino. Banana, o mel e o farelo de aveia. Porque ele vai gastar aquela energia e ainda vai ter a fonte de fibra para segurar a digestão do açúcar, tanto do mel quanto da banana. Então é possível a gente comer coisas que a gente gosta, Sim. Exatamente. mas tendo um equilíbrio, né? Isso mesmo. Se conseguir equilibrar, você consegue comer de tudo um pouquinho. O que não pode é sempre sair comendo o errado. Ou errado. Aí é E quando a gente fala de doces de diets, o que a gente tá... É melhor o doce diet ou a gente pode trocar isso por um alimento que não seja diet, mas que vai fazer mais bem para nossa saúde? Aí que tá, depende do quadro. Se você já for diabético, o diet talvez seja o melhor, porque ele não vai ter o açúcar adicional no próprio alimento. Às vezes você vai comer um chocolate, ele tem o próprio açúcar do alimento. Ele não está sendo adicionado o açúcar. Agora, se você não é diabético, talvez um alimento com menos açúcar seria mais interessante para não chegar no ponto de depois ter que arrancar o açúcar. Aí eu preveni porque às vezes a gente faz algumas sobremesas, por exemplo, que a gente substitui o açúcar por adoçante culinário, né? Sim. E esses adoçantes, eles também são bons? A questão do adoçante é mais pensando na parte calórica. A gente consegue reduzir a caloria da sobremesa, por exemplo. Em relação ao açúcar, talvez, se não for o caso do paciente não poder ingerir uma quantidade de açúcar elevada, talvez o próprio açúcar você conseguiria usar numa quantidade pequena. Sim. O adoçante é mais para reduzir a parte calórica. A gente usa muito adoçante com o próprio diabético. Por ele ser muito concentrado, ele estimula uma maior produção de insulina, que é o que o diabético tem a dificuldade dele. Olha que A interessante gente tem uma isso. perguntinha aqui, Vamos lá. Vamos perguntar aqui, ó. Fernanda Tabon da Serra, São Paulo. Boa tarde. E quais são os cuidados para quem tem hipoglicemia? Quais são os alimentos para ter um controle, né? Então, essa hipoglicemia são os quadros onde o açúcar ele cai rapidamente, bruscamente, após talvez uma alimentação com índice elevado de açúcar. Por exemplo, você come um pão de sal, o diabético, a digestão dele é muito rápida, eleva rapidamente o açúcar e logo ela já cai. Por isso, para evitar esse quadro, os alimentos integrais, que a digestão dele ela é mais lenta, vai entrando lentamente na corrente sanguínea. E não deixar criar espaçamento muito longo de refeição. Fez, por exemplo, um almoço com arroz integral, não deixou isso passar muito tempo, vai entrar com uma fruta com o farelo de aveia. Assim você vai estar sempre retardando a digestão e evitando o quadro de hipoglicemia. Então o integral é para isso, é para segurar um pouco mais, né? Saciar um pouco mais a sua vontade de comer, por exemplo. Também. E não tem o açúcar, né? Também, fora a qualidade. A qualidade dele em relação ao nutriente também seria superior. Então, por exemplo, uma pessoa que é diabética, ela não poderia fazer um jejum intermitente. Não é muito aconselhável. Não seria aconselhável. Pelo quadro de hipoglicemia que ela pode ter. Porque daí vai lá em cima, né? É verdade. Uau! E a gente às vezes não pensa muito nisso. O que a gente erra muito, por exemplo, quem é diabético, o que não deve comer? O que eu mais recebo no consultório da alimentação das pessoas que já chegam diabéticos e acabam de descobrir, às vezes é difícil de mudar, é o excesso de farinha branca e açúcar. Por exemplo, arroz branco, pão de sal, o bolo feito com farinha branca, alguma bolacha feita com farinha branca, que é basicamente a alimentação dessa pessoa que elevou o açúcar dela. Aí para você conseguir convencer ela a ir mudando pros integrais, que é a parte mais difícil, entendeu? Mas é o excesso basicamente desses alimentos, porque as pessoas associam somente ao excesso de açúcar. Acho que é só o doce, o chocolate, Não é. acho que é só a bala, e não, é o próprio alimento. E essa dieta, na verdade, valeria para todas as pessoas, se a gente fosse pensar bem, não é verdade? Na verdade, isso Deveria ser ideal. uma coisa Deveria mais ser o natural ideal. para todo mundo. É basicamente o nosso trabalho, tentar mudar a alimentação que ela vem assim desde pequeno para essa alimentação mais saudável. E antigamente os produtos integrais eram bem mais caros, né? Hoje é em super dia não, acessível. hoje o arroz, por exemplo, é quase o mesmo valor do arroz normal. Super né? acessível. E muita coisa também no mercado aparecendo, muita coisa surgindo, né? E é Variedade, interessante isso, a gente pensar isso, porque quando a gente fala da pessoa que tem diabetes, você acha que vai ser algo muito diferente que ela vai ter que comer. E não, na verdade, o que ela vai ter que comer é o que todos nós deveríamos já comer para evitar o diabetes, Sim. né? Porque geralmente quando a pessoa vai ter, ela vai ter o tipo 2, né? Ou 2, é isso? Ou não? Depende. A tipo 1 é quando a pessoa ela já tem a dificuldade da produção de insulina através do pâncreas dela. A 2 é quando ela vai criando uma resistência insulínica. Ela até produz, mas o corpo dela, através de algum excesso, por exemplo, de uma má alimentação, sedentarismo, vai criando essa resistência insulínica, faz com que o corpo não consiga absorver faz com que a insulina não consiga capturar toda a glicose dela.
por causa dessa resistência que ela criou. Então, assim, a tipo 2, ela é mais fácil de você conseguir reverter. Na alimentação, Na né? própria alimentação. A tipo 1, a maioria dos casos, como tem dificuldade na produção da insulina, faz necessário através a aplicação da própria insulina. Da própria insulina, né? Isso é. Além da alimentação, o que a gente pode melhorar na nossa vida? É o que eu falei, para chegar nesse quadro... lá vem ele fazendo exercício. É basicamente Eu só quero esperar você responder. corrigir a alimentação, né? Excesso de farinha branca, excesso de açúcar, excesso de gordura e atividade física. É basicamente isso, controlar a alimentação, né? Não deixar chegar num quadro de sobrepeso ou obesidade e controlar o sedentarismo. A gente tem Isso mais uma melhora muito pergunta, a nossa vamos vida. ver? Vamos para a Mais uma pergunta. aqui. Pergunta. Aí. Pamela. Ah, meu Deus. Ananindeua. Difícil, né? Boa tarde a todos do Santa Receita. Sou diabética e gostaria de saber se as carnes, ovos e queijos não contêm açúcar e podem ser consumidas sem restrição. Legal. Bom, na verdade, todos eles vão ter açúcar, né? Um em grandes quantidades, outros em pequenas quantidades. No caso do diabetes, a gente aconselha carnes mais magras, como peixe, frango, que eles vão ter uma menor quantidade de açúcar. Não quer dizer que o paciente Que não não vai possa ter, né? consumir. Não quer dizer que não vai ter. E não quer dizer que o paciente não possa consumir a carne vermelha, leites, derivados, entendeu? Mas aí, se chegou num quadro elevado da diabetes, aí é aquela questão de ter que controlar quantidades. Sim. Assim, tudo, eu falei, tudo a gente pode comer, mas chegou quanto mais grave é o caso do paciente, mais rígida é a dieta dele. E Mas a pode dieta consumir. de uma pessoa que tem diabetes é para sempre. Sempre ela vai ter que tomar esse cuidado. É Se que ela tá. não reverter, né? A ideia, se ela controlar a alimentação, é reverter o quadro dela. Só que se ela regredir para aquela alimentação anterior, vai voltar ao quadro diabético dela. Vai ter que a vida Então, inteira assim, é controlar. basicamente ser pro resto da vida. A vida inteira o controle. A batata que você trouxe aqui, o que que é? É batata esse, né? Exatamente. É para ilustrar juntamente com a questão do arroz branco e o pão de sal. Que é o que faz parte da alimentação do brasileiro, né? Sim. É arroz branco, é a batata que a gente usa ela basicamente como uma mistura, Uma um acompanhamento, mistura. né? E o pão de sal. E o nosso trabalho é entendi. tentar mudar para outros tipos de carboidratos mais complexos, né? E aí a gente poderia colocar, substituir essa batata pelo quê? O que que seria interessante que a gente pode colocar na nossa dieta para melhorar também? Não necessariamente você precisaria trocar Trocar. ela. Por exemplo, uma pergunta que eu também recebi, eu posso combinar carboidrato? Você pode comer o arroz com a batata. O que acontece muito? A pessoa está acostumada a comer uma porção X de arroz. Certo. Quando tem a batata, ela continua colocando a porção X dela mais a batata. Mais O a ideal é batata. substituir um Aí o que pelo outro. acontece? Se você a come uma quantidade. porção X de arroz, por que não comer Divide. meia porção dessa que você está acostumado e você coloca a batata? Então, se você colocar a batata junto com o arroz integral, a fibra do arroz integral vai segurar a digestão do açúcar da batata também. Gostei disso aí, Bernardinho. Eu Então, também você pode- sabia, tão você pode simples, não é combinar. tão difícil. Porque às vezes eu falo assim, eu vou comer, eu queria tanto comer arroz, mas tem batata. Eu acho que eu não posso comer os dois. Come, só que você come menos de um e menos do outro, faz uma porçãozinha Faz só. uma porção só, exatamente. Bacana. Gostei dessa. Muito obrigada por eu hoje, que viu? agradeço. Seja sempre bem-vindo à nossa Obrigado. casa. É isso aí. Bom, deixa eu passar o contato aqui do Passe os Felipe. contatos do Bernardinho. Vamos lá. Ó, o WhatsApp dele é o 12997755161 e tem também o Instagram, @BernardoNutricionista. Felipe, obrigado, Obrigado, viu? Prazerzão. agradeço. Eu vou começar a malhar, fica tranquilo. Isso aí. Eu falo que o duro é que é pra sempre. Obrigado, viu? Valeu, valeu.